Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. Dando sequência em nossos vídeos de Deep Learning, a gente vai continuar falando sobre redes neurais convolucionais. No último vídeo a gente apresentou um pouquinho para vocês o que é o processo de filtragem, né? O que é o filtro, como é que a gente aplica alguns filtros nas nossas imagens. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre uma técnica conhecida como padding. E a gente vai tentar entender, eu vou apresentar para vocês quais os principais motivos de a gente utilizar essa técnica, por que a gente utiliza essa técnica e o que consiste essa técnica de fato. A gente precisa entender esses conceitos, né, esses conceitos um pouco teóricos como filtro, convolutional layer, padding e outras técnicas que a gente vai apresentar aí na sequência desses vídeos, para que a gente consiga de fato montar nossa arquitetura e não tenha problemas quando a gente tiver que entender um pouco da teoria quando está fazendo nossa modelagem. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo, aprender essa técnica e bora lá! Bom, quando a gente está trabalhando com redes neurais convolucionais, principalmente quando a gente está aplicando essa arquitetura em imagens, existem algumas técnicas específicas que a gente utiliza para fazer com que a gente consiga, nossa arquitetura consiga captar a maior quantidade de padrões das imagens em questão. E o padding é uma dessas técnicas que a gente pode utilizar e é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Eu queria apresentar para vocês o que ela consiste e quais os principais motivos da gente utilizar essa técnica. Então vamos lá. Quando a gente fala de rede neural convolucional, o que a gente está falando? Nesse caso aqui a gente tem uma imagem, vamos supor que a gente queira alimentar nossa arquitetura com uma imagem qualquer. Nesse caso específico aqui a imagem da minha cachorra. Então a gente vai alimentar a nossa rede. E a nossa rede pode ser constituída de várias formas. Nesse caso aqui a gente vai ter um convolutional layer, que é uma rede convolucional, que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Depois, nesse caso aqui, a gente tem um pooling layer, que é uma outra técnica que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vai falar lá na frente. E no final aqui a gente vai ter um fully connected layer. Para quê? Para que a gente consiga pegar as informações que a gente conseguiu captar das imagens e fazer a previsão que a gente está querendo, utilizando algumas funções de ativação, como por exemplo softmax ou alguma outra que seja de interesse de quem está modelando. E no final aqui a gente vai ter a classificação, né? Nesse caso aqui está falando que é um cachorro e essa vai ser a classe prevista. Então aqui é o nosso CNN, ou seja, nossa rede convolucional, e aqui vai ser a classificação e aqui vai ser basicamente as imagens que a gente vai alimentar a nossa rede. Dito isso, a gente precisa entender e relembrar a questão dos filtros. Por quê? Porque com os filtros que a gente vai montar o nosso convolutional layer. É com base nos filtros que a gente faz nosso layer convolucional. Então, o que vai ser o filtro? Basicamente, a gente vai passar um filtro sobre a imagem, que é de input, né? E vai passar um filtro para que a gente consiga, então, a partir desse processo de filtragem, ou seja, a gente vai simplesmente fazer um processo de convolução nessa imagem de input para que a gente gere filtros. E esses filtros detectem padrões da imagem que a gente está imputando. Então pode ser padrões de diferença de pixels entre uma parte da imagem e a outra parte. Consegue determinar algumas bordas irrelevantes, interessantes para que a gente consiga detectar a classe em questão. Pode detectar, existem vários filtros assim, esse processo de filtragem de forma encadeada durante da nossa arquitetura vai gerar a identificação, por exemplo, de olho, boca, nariz, orelha do cachorro, do animal que a gente está trabalhando aqui nesse exemplo, né? Então a gente vai conseguindo, através dos filtros, extrair as informações que são relevantes da nossa imagem em questão. E quando a gente está falando desse filtro, a gente está falando basicamente de processo de convolução. E aqui a gente tem, por exemplo, alguns filtros diferentes. E para cada filtro desse daqui a gente utilizou uma matriz diferente, ou seja, um filtro diferente para fazer a convolução entre a imagem de input, o filtro, onde a gente vai passar esse filtro aqui sobre todos os pixels da imagem e vai gerar esses filtros diferentes. E a partir disso, quando a gente for olhar nossa arquitetura da nossa rede convolucional, o que a gente vai ter? Essa parte desse convolutional layer aqui nada mais é do que nossas imagens
empilhadas, então nossos filtros empilhados. Então vamos imaginar aqui que a gente tem 4 convolutional kernels, ou seja, 4 filtros, pode ser, a gente chama de kernels também, ou filtros. Então a gente vai ter 4 filtros aqui nesse caso. Serão basicamente 4 imagens, 4 filtros diferentes que a gente vai aplicar na nossa imagem de input, para que a gente consiga ter então o nosso convolutional layer com 4 dimensão aqui de 4, né? Por causa da nossos 4 layers que a gente está 4 kernels que a gente está aplicando aqui na nossa imagem de input. Então o que a gente vai ter? Quando a gente olhar aqui para a nossa arquitetura de rede convolucional, quando você vê o convolutional layer, você vai imaginar vários filtros sendo aplicados, várias imagens resultantes de filtros que a gente aplicou na imagem de input. Então, aqui a gente vê um convolutional layer, são basicamente 4 filtros distintos que vão criar o nosso convolutional layer, e assim a gente consegue montar a nossa arquitetura. A partir desse convolutional layer, a gente vai montar, por exemplo, pode utilizar uma técnica conhecida como max pooling layer, e assim sucessivamente. E dessa forma a gente vai aumentando a complexidade da nossa arquitetura, da nossa rede, e vai conseguindo cada vez mais identificar padrões dessa imagem. Então a gente vai identificar curvas, algumas curvas da imagem do animal, pode identificar o olho, pode identificar a orelha, pode identificar o focinho, e assim sucessivamente. Então, dito isso, basicamente o que a gente vai ter aqui, a gente pode imaginar esse convolutional layer aqui como simplesmente um empilhamento dos nossos kernels, da nossa filtragem que a gente fez. São várias imagens filtradas ali nesse kernel, nesse layer que a gente está implementando. Dito isso, a gente vai falar um pouquinho de convolução para que vocês relembrem o que é uma convolução. O que vai ser uma convolução aqui para esse contexto que a gente está analisando? Imagine que a gente tem uma imagem aqui 4x4. A gente vai fazer uma convolução, ou vai passar um filtro 2x2, que é 2x2 aqui na nossa imagem que é 4x4. Quando a gente faz isso, a gente vai simplesmente ter uma imagem resultante que é de 3x3. Então o que a gente pode observar aqui? Que a gente tem uma imagem que ela é 4x4. Quando a gente faz uma convolução, seria a convolução? Simplesmente pegar esses elementos aqui, multiplicar pelos elementos desse pixel aqui, depois multiplicar pelos elementos desses pixels aqui, e assim sucessivamente, até que a gente consiga passar esse filtro por toda a imagem e gerar uma imagem resultante. Essa imagem resultante que a gente vai empilhar na rede convolucional, para que a gente consiga ali montar nossa arquitetura. Então, a gente pode observar que aqui a gente saiu de uma imagem que é 4x4, aplicou aqui um filtro que é 2x2 e foi para uma dimensão 3x3. Essa é uma questão que a gente tem que ficar atento. Então, o primeiro ponto, quando a gente está utilizando filtro, se a gente, dependendo da dimensão do filtro que a gente for utilizar, a gente vai ver que a gente vai ter uma redução da dimensionalidade da imagem. E às vezes essa redução pode significar, dependendo da forma que está sendo aplicado, pode significar uma redução de informação também. E um outro ponto é o seguinte: vamos imaginar esse filtro, esse pixel aqui que está na borda da nossa imagem. Quando a gente faz o processo de convolução, a gente pega esses elementos aqui e faz a multiplicação por esses elementos daqui, desses pixels da imagem, a gente vai captar as informações referentes a esses pixels, né? Só que se a gente olhar ainda um pixel que está aqui no meio, esse processo de convolução aqui, se a gente fizer esse processo de convolução nessa posição, ou seja, passar o filtro também nessa posição e passar o filtro nessa posição, a gente vai ver que a gente vai acabar captando mais a informação referente a esse pixels e aos pixels que estão ao redor desse ponto aqui em específico. Se a gente olhar para primeiro pixel aqui, esse pixel aqui da borda da nossa imagem, a gente vê que a gente só vai conseguir essa informação passando ali basicamente uma vez durante o processo de convolução. Então a gente acaba tendo muita informação, mais informação com relação aos pixels aqui dessas regiões que o processo de convolução vai passar ali por várias vezes, e menos
quando a gente se trata da borda, porque o processo de convolução não vai passar ali, a gente não vai ter esse processo ali várias vezes durante essa filtragem que a gente vai fazer da imagem. Então, esses são os dois problemas que a gente tem quando a gente está trabalhando com imagens. Um é um problema de transformação, da diminuição da dimensão da imagem, e o outro é a perda da informação quando a gente está trabalhando lá com imagens e analisa os pixels da borda. E a questão é, como que a gente resolve esse problema? A gente pode resolver da seguinte forma: a gente pode adicionar uma coisa chamada padding ou padding. A gente vai adicionar aqui uma dimensão na nossa imagem e é como se fosse a gente adicionasse uma borda mesmo na nossa imagem. Então a gente vai adicionar uma dimensão e geralmente a gente adiciona pixels, né, zerados. A gente pode utilizar ou repetir o pixel mais próximo, ou então utilizar 1, ou então utilizar 0, mas o mais comum mesmo é utilizar 0. Aqui a gente preenche tudo aqui com 0, então a gente vai ter uma dimensão diferente, e quando a gente aplicar o processo de convolução, a gente vai ter uma dimensão que é similar à que a gente tinha da imagem antes de adicionar o pad. Então a gente tem que a imagem anterior era 6x6, foi para 8x8, a gente vai passar aqui o nosso filtro, e a gente vai ter no final uma matriz que é 6x6, ao invés de ter a 4x4, a gente acaba mantendo a dimensão que ela tinha previamente. Então isso é uma questão interessante, uma técnica importante que a gente usa quando está trabalhando com imagens. E basicamente a fórmula é n, né? Vamos supor que aqui a gente esteja trabalhando, aqui seja n por n. A gente vai fazer convolução com uma matriz aqui, um filtro que é f por f, e o p é o padding. Então basicamente a fórmula resultante vai ser n mais 2p menos f mais 1, onde n aqui vai ser a dimensão dessa matriz da nossa imagem, o p vai ser o padding que a gente está aplicando, no caso aqui é 1, porque a gente está aplicando padding, né? uma borda aqui. A gente poderia adicionar mais, não tem problema, também vai depender da sua estratégia, né? E menos o f, que é a dimensão aqui do filtro, mais 1. Então essa fórmula aqui vai gerar a dimensão vai dar a dimensão resultante quando a gente faz esse processo. Então nesse caso aqui a gente vai ter a dimensão era 6, então fica 6 mais 2 vezes 1, porque o nosso padding é 1, menos f, que é o tamanho aqui, né, a dimensão do filtro, mais 1. Então a gente vai ter que basicamente 6 mais 2, 8, menos 3, 5, mais 1, 6. E é basicamente isso que a gente vai gerar aqui na nossa matriz resultante, 6 por 6. Então a gente vê que a gente consegue resolver essa questão da não dimensionalidade, da diminuição da dimensionalidade da nossa imagem, e a gente consegue também fazer com que durante o processo de convolução, essa imagem aqui, esse pixel aqui, seja afetado pelo processo de convolução mais de uma vez. Então, como resultado aqui a gente vê que a gente mantém a dimensão, e quando a gente, de uma forma geral, né, um resumo que a gente vai ter desse vídeo aqui é o seguinte: quando a gente não tem padding, a gente vai ter, quando a gente tem uma matriz, uma imagem n por n e faz a convolução por um filtro f por f, a gente vai ter que a fórmula que vai determinar a dimensão da imagem resultante é n menos f mais 1 vezes por n menos f mais 1. Porém, quando a gente está trabalhando com padding, a gente vai ter a fórmula resultante, vai ser n mais 2 p menos f mais 1 por n mais 2p menos f mais 1. Com base nisso, a gente vai se perguntar, bom, eu quero de fato manter a mesma dimensão da imagem no filtro resultante? Essa é uma questão que a gente vai se perguntar, vai depender da sua análise, da sua modelagem. Então, com base nisso, você vai trabalhar a fórmula para que você consiga então saber a quantidade de pads aí que você vai utilizar no seu processo aí de modelagem da sua rede convolucional. Então, de forma geral, o que eu quero que vocês entendam desse vídeo? Que quando a gente tem uma imagem, às vezes, quando a gente faz o processo de convolução para filtrar a nossa imagem, os pixels da borda, às vezes a gente não consegue pegar as informações não tão relevantes da mesma forma que a gente consegue fazer com os pixels centrais da nossa imagem.
2. A gente está trabalhando também, quando a gente trabalha com o processo de convolução, a gente acaba, em alguns casos, diminuindo a imagem da... A imagem resultante tem uma dimensão menor do que a imagem de input, e às vezes a gente quer manter essa imagem com a mesma dimensão. Por quê? Porque a gente vai fazer esse processo várias e várias vezes. E se a gente for diminuindo cada vez mais a dimensão da nossa imagem resultante, a gente vai chegar a um ponto que a gente não vai conseguir mais diminuir e não vai conseguir captar as informações que a gente está interessado em captar. Então, basicamente são essas duas informações e, obviamente, relembrar a questão do filtro, o que é um filtro, o que é uma convolução, o que é uma rede convolucional, o que é um convolutional layer, que é basicamente o empilhamento de vários filtros, né, de vários resultantes de vários processos de convolução. E é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo relativamente rápido, um pouquinho teórico, mas que é extremamente importante para que a gente não tenha problema quando estiver montando nossa rede convolucional, para que a gente não tenha problema aí de dimensão. E isso é um problema muito comum para quem está modelando a rede neural, quem está modelando a rede de deep learning, é ter problema com as dimensões dos arrays, dos tensores que a gente está trabalhando. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, abraço, tchau.